27 de dezembro, estamos na reta final, contagem regressiva para o ano que está indo embora. Você, internauta, telespectador que está conosco da TV Master, TV a cabo, canal 20, continue com seu coração aberto. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o evangelista Edson Herculano trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. E você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Hoje nós queremos lembrar a todos que nesse próximo sábado, dia 31, passagem de ano novo do ano velho para o ano novo, obviamente, nós queremos informar a toda a sociedade campinense que a Igreja do Calvário terá o culto divino no sábado, às 21 horas, 9 da noite. Terá início. Esperamos às 22h30, possivelmente encerrarmos o nosso culto para que as famílias possam se deslocar até as suas residências, onde deverão realizar a ceia do Ano Novo. Então, informamos a todos aqueles que desejarem participar conosco do culto divino no sábado, passagem do ano velho para o ano novo. Nosso culto terá início às 21 horas, 9 da noite. Não perca, portanto. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Desejamos ainda orar nesse momento por nosso país. Estamos vivendo os últimos momentos do ano que está indo embora, não é? E eu acredito que Deus pode mudar a situação desta nossa nação. Mudar no sentido de nós continuarmos desfrutando de um governo democrático, onde haja a ordem e o progresso. Porque sabemos que países que têm abraçado o comunismo, esse regime totalitário, eles têm realmente entrado em uma situação difícil, onde a economia entra num colapso, a desordem social, enfim, a nação é quem perde com isso. E é por isso que eu convido você agora juntos clamarmos a Deus para que haja uma intervenção divina sobre a nossa nação. Ele está no controle de tudo e sobre todas as coisas. Por isso, vamos elevar o nosso pensamento àquele que pode realmente trazer a solução, a melhor solução para a nossa nação. Pai, nós queremos nesse momento te apresentar o nosso país, abençoa o Brasil, te pedimos, ó Deus, pelas instituições civis, militares, eclesiásticas, abençoa a igreja, desperta o teu povo para esse momento cruciante pelo qual todos estamos passando. Pedimos-te pelas famílias. Ó Senhor, tem misericórdia, que haja uma intervenção divina sobre os destinos desta nação, para que possamos continuar desfrutando dessa liberdade, dessa paz de Cristo que excede a todo entendimento. Essa é a nossa oração. Esse é o pedido que ora elevamos a Ti, Senhor, crendo no poder e na eficácia da oração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida.
ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. Do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço queimar o pequenino que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. É verdade o que as mulheres disseram ou roubaram o corpo de Jesus? Acreditar nos soldados que estavam tomando conta do túmulo ou acreditar nas mulheres que viram o nosso Senhor? A primeira mulher que viu o nosso Senhor se chama Maria Madalena. E depois as demais. E depois o Senhor aparece a Pedro, depois aparece aos 10 discípulos, e o último discípulo que não viu o Senhor Jesus disse: eu só acredito se tocar em suas mãos e nas feridas e nas chagas do nosso Senhor. É claro que eu estou falando do discípulo chamado Tomé. E este, quando todos os discípulos agora estavam reunidos, Jesus aparece, a porta estava fechada e Jesus aparece de repente e diz: paz sejam convosco. E os discípulos novamente duvidando, sem acreditar, e Tomé agora de frente ao nosso Senhor, reconhece Ele como Senhor e Deus, lá no capítulo 20 do Evangelho de João. E existe alguns discípulos como nós, que somos convocados para essa missão, e às vezes aparece dúvida na nossa mente e no nosso coração. Assim também como apareceu aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos agora estavam diante de um fato extraordinário, diante do Cristo ressuscitado, diante do Deus que ressuscitou, o nosso Jesus. Esse Jesus que nós professamos, que nós cremos, é esse Jesus que agora
acabara de ressuscitar. E agora, mais do que nunca, ele aparece às mulheres, aparece aos discípulos, aparece a Tomé. E também, irmãos, mais do que nunca, ele está no nosso meio. Ele está no meio da igreja, como Apocalipse fala. Ele está contemplando a minha e a sua adoração. Ele está contemplando o meu e o seu louvor. Ele está contemplando a minha e a sua oração. As suas orações, Ele escuta. Quando você está no seu quarto chorando, que só o Senhor pode escutar. Ninguém da sua família sabe, nem sua esposa, nem seus filhos. Mas Jesus sabe de todas as coisas. As suas orações, irmãos, é ouvida e é convertida em juízo neste mundo. Como diz o livro de Apocalipse. As suas orações são ouvidas e Deus, ela converte em juízo para toda essa humanidade. Por isso, irmãos, nós somos convocados para a maior missão de todos os tempos. A gente não pode ficar cochilando, não pode ficar dormindo. Aí você pode levantar algumas dúvidas na sua mente. Eu não tenho mais idade para sair de casa em casa evangelizando. Ou, eu sou muito novo, preciso primeiro fazer a minha vida. Depois eu vou e faço a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele convoca todos nós, todos os seus discípulos, aqueles a quem Ele que creu nele, aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que ao pregar o Evangelho, e nessa pregação foi despertada no seu coração, na sua mente, a fé, e você creu nesse Senhor Jesus Cristo, e esse Senhor salvou você do inferno, tirou você do lamaçal do pecado, tirou você lá da potestade das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Todos que estão aqui vieram com o intuito, hoje, de ouvir o que Jesus tem para falar com você, tem para falar conosco nessa noite. Todos que são convocados, todos que são discípulos do nosso Senhor, você tem uma missão, você tem uma ordem a seguir. E diante disso, irmãos, olhe para o verso 17. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. É claro que esses que duvidaram não eram os 11 discípulos. Jesus convoca os discípulos dele a ir para o monte lá na Galileia. Que monte era esse? Poderia ser o monte do Sermão do Monte, ou poderia ser um monte onde estavam mais de 500 discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, e estes contemplaram o nosso Senhor ressurreto. Lucas, quando escreve Atos, ele diz que, ao escrever no capítulo 1 a Teófilo, ele diz que o nosso Senhor foi visto por muitos discípulos, por muitas pessoas, com provas infalíveis e incontestáveis. A ressurreição de Jesus, ela é verdadeira, ela é verídica. Ela é o cerne do cristianismo. Procure em qualquer religião que você não vai encontrar um Deus que se encarnou, que morreu pelos nossos pecados e que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. Eu disse, prometeu. E ele prometeu e cumpriu. E ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que nós cremos no cristianismo. Esta é a única religião que não prega as boas obras, mas que prega que nós devemos crer nesse Senhor que ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nossa justificação. Diante disso, irmãos, esse texto, ele revela que qualquer dúvida que venha a existir na nossa mente deve ser dissipada, deve ser dizimada com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos
que viram, olharam o nosso Senhor, contemplaram Ele ressurreto. Eles duvidaram. Mas se você ler o capítulo 24 de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele coloca uma palavrinha bem interessante. Os discípulos não duvidaram, mas ficaram perplexos com a visão e se alegraram com aquilo que estavam vindo. E diante daquela visão que os discípulos tiveram, Mateus coloca essa palavra, duvidaram. E Lucas coloca, não, eles não duvidaram. Eles olharam e ficaram perplexos com a visão. E sentiram grande gozo e grande alegria. Diante disso, irmãos, nós somos convocados para a maior missão de nossas vidas. Mas é bem verdade que quando somos convocados, bate dentro de nós um grande temor. Existe uma grande responsabilidade para aquele que vai levar a mensagem do nosso Deus, a mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho. Estamos aqui na igreja hoje do Calvário, Congregacional do Calvário, e existem 2 pastores, 3 pastores, né? Pastor Levi, Pastor Júnior e Pastor Bosco. Irmãos, orem pela vida desses homens. Esses homens têm uma grande responsabilidade de levar essa igreja à frente e prosseguir para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como eu também tenho essa incumbência lá no distrito de Nazaré, na igreja congregacional em Nazaré de Pocinhos. E é bem verdade, irmãos, que no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, às vezes nós somos muito temerosos. Quando viemos orar aqui na frente, as nossas pernas tremem. Quando vamos cantar, louvar, pregar, irmãos. E bate aquele temor, bate aquele anseio. E às vezes, Satanás coloca na nossa mente, será que foi realmente você que Deus o escolheu para tal função? E isso, irmãos, nós temos que dissipar das nossas mentes, do nosso coração, e acreditar sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar no seu chamado. Você foi chamado para uma missão, você tem uma grande responsabilidade. Peça para que Deus tire todo o temor do meu e do seu coração. Amém, irmãos? Existem aqueles que são chamados para a grande missão, que são convocados, e eles têm progresso naquilo em que eles estão fazendo, seja no ministério de louvor, seja no ministério de missões, seja em qualquer outro ministério, mesmo ele tendo seus temores, mesmo batendo todas aquelas dúvidas, mas ele assume a responsabilidade de levar esse ministério à frente. E ele tem progresso com isso. Quem é que faz progredir, irmãos? É claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem faz progredir todo e qualquer ministério que existe dentro da igreja. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem entender, Ele faz com que o ministério progrida. Mesmo com dúvida, Ele faz com que esse ministério progrida. Mesmo com temor, Ele faz com que esse ministério cresça e avance para a glória dEle. Amém, irmãos? Diante disso, irmãos, nós somos convocados, mesmo diante dessa situação. Entramos agora no segundo ponto, em que somos convocados para a maior missão de todos os tempos, para fazermos discípulos. Olhe para o texto. E chegando, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 18 diz algo bem interessante. Mateus faz questão de frisar
essas palavras de Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Primeira coisa, por que Mateus faz questão de frisar essas palavras de Jesus? Mateus está escrevendo para os judeus. E desde o capítulo 1, Mateus está tentando colocar na mente dos judeus que Jesus é o Messias prometido, é o Deus conosco, é o Deus que foi prometido no Antigo Testamento e agora habita no meio de nós. E é esse Deus que pagou a nossa dívida, pagou com preço de sangue, morreu na cruz do Calvário por cada um dos nossos pecados. E é esse mesmo Deus que ressuscitou para a glória de Deus. Por isso que Mateus faz questão de frisar essas palavras de Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Segundo, por que Mateus faz questão de frisar? Para que os discípulos entendessem que aquele que está dando a ordem é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era a palavra, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor que dá a ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. No verso 19, irmãos, ele diz: portanto, ide. Aqui não é uma ordem que Jesus está dando, ide, mas é um gerúndio, indo por todo mundo. Ou seja, um momento onde você estiver, indo, pregue o Evangelho a toda criatura. Onde você for, indo, fale de Jesus, fale da ressurreição dele, fale que ele morreu pelos nossos pecados, fale que ele ressuscitou para a nossa justificação. Fale que Jesus, ele transforma a vida, que ele restaura a vida. Aqui um exemplo, irmãos, de uma vida transformada pelo Evangelho. Um homem sem perspectiva de vida. Um homem que jamais imaginaria que estaria aqui no púlpito dessa igreja, pregando o Evangelho. E Jesus transformou a minha vida. Uma vida que antes, não sei como seria a minha vida sem Jesus. Poderia estar morto uma hora dessa. Mas Jesus, não sei o que ele viu em mim, mas ele transformou a minha vida. E hoje estou aqui, irmãos, contemplando essa igreja maravilhosa. E não só isso, tendo um grande privilégio de poder pregar sobre esse Senhor que restaurou a minha vida. O discípulo e o novo discípulo precisa saber que Jesus tem toda a autoridade. Ele é Deus. Ele foi dentre todos os homens que ressuscitou e está vivo. Procure em qualquer outra religião que você não vai encontrar um Deus que habitou no nosso meio e que ressuscitou. Você jamais vai encontrar. Muitas pessoas podem escarnecer do nosso Senhor, da sua ressurreição. Mas nós, crentes, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos a plena convicção que Ele purificou os nossos pecados. E muito mais do que isso, deu o seu Espírito Santo para habitar no meu e no seu coração. E Ele é a garantia da vida eterna. Ele é a garantia que um dia você irá morar com o seu Senhor nos céus. Amém, irmãos? Somos convocados a sairmos do nosso lugar. Perceba no verso 19. Ide, indo. É necessário, irmãos, que nós saiamos, deixemos a preguiça, acordemos, levantemos, erguemos as nossas mãos para poder trabalhar para o nosso Senhor, irmãos. Nós somos convocados para irmos a todas as nações. Você é convocado
para pregar o Evangelho na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo afora. Indo, irmãos, saindo do nosso lugar, erguendo os nossos braços, para poder trabalhar por nosso Senhor Jesus Cristo, renunciando os nossos prazeres, os nossos confortos, nos disponibilizando, lançando fora todos os temores, renunciando e obtendo coragem, buscando coragem no nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto que nós lemos desse capítulo que Mateus escreve, os discípulos estavam no cenáculo, trancados, com medo dos judeus prenderem os discípulos e matarem, assim como fizeram com seu mestre. E Jesus vai ao encontro dos discípulos, sabendo que eles não acreditariam no testemunho das mulheres, e aparece diante dos discípulos, e esses discípulos, que antes estavam com medos, temerosos, com medos de morrer, talvez, agora vão para a Galileia, obedecendo ao Senhor Jesus, com coragem, ousadia, e agora estão mais do que nunca preparados para poder pregar o Evangelho a toda criatura. Somos convocados por Jesus a batizar esses novos discípulos. Olhe para o texto, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha Bíblia diz ensinai. Talvez na sua esteja dizendo fazei discípulos, que é a tradução correta. Fazendo discípulos, irmãos. Indo por todo mundo e fazendo discípulos. Como é fazer discípulos? É ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. É ensinar a esses novos discípulos a guardar todos os mandamentos que Jesus ensinou. Aí ele diz, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir, mais uma vez, o nosso irmão evangelista Edson Herculano. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e um abraço. Até amanhã. Em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, sobre terra ou mar,